Mário Jorge Lobo Zagallo, uma verdadeira lenda do futebol brasileiro e o único tetracampeão mundial, nos deixou no Rio de Janeiro aos 92 anos, deixando um legado que transcende as fronteiras do esporte. Nascido em Alagoas, Zagallo mudou-se para o Rio de Janeiro aos 8 meses de idade, estabelecendo uma relação íntima com a Tijuca, bairro da Zona Norte carioca. Desde os primeiros toques na bola nas peladas do Maracanã, Zagallo já demonstrava sua destreza no futebol. Suas habilidades foram rapidamente reconhecidas nas categorias de base do América, antes de fazer a transição para o Flamengo, onde começou a construir sua sólida carreira. A história de Zagallo nas Copas do Mundo começou de maneira peculiar aos 18 anos, quando, ironicamente, fez a segurança nas arquibancadas durante a trágica derrota do Brasil para o Uruguai na final de 1950. Essa experiência única serviu como prelúdio para uma carreira repleta de triunfos e conquistas. Tornando-se profissional como ponta-esquerda, Zagallo contribuiu para o Flamengo conquistar o tricampeonato carioca de 1953 a 1955. Contudo, foi em 1958 que ele eternizou seu nome na história do futebol brasileiro ao fazer parte da seleção que conquistou a primeira Copa do Mundo do país, com direito a um gol na final contra a Suécia. Em 1962, já como jogador do Botafogo, Zagallo sagrou-se bicampeão mundial. No entanto, o ano de 1964 marcou uma virada em sua carreira, quando encerrou a trajetória como jogador e iniciou a promissora carreira de treinador, começando pelo Botafogo. O auge de sua carreira como técnico foi em 1970 no México, quando Zagallo liderou a seleção brasileira ao tricampeonato mundial. Essa equipe é frequentemente considerada uma das melhores da história do futebol, contando com astros como Pelé e Jairzinho. Mas as contribuições de Zagallo para o futebol não se limitaram ao Brasil. Ele participou ativamente da campanha vitoriosa de 1994, atuando como coordenador técnico sob Carlos Alberto Parreira. Quase alcançou o penta em 1998, quando comandou a seleção brasileira até a final, mas foi derrotado pela França. Além de seus feitos nas equipes brasileiras, Zagallo expandiu sua expertise para outros clubes do Rio de Janeiro, incluindo Flamengo, Vasco e Fluminense, além de experiências internacionais com as seleções de Kuwait, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Ele também treinou o Al Hilal, atual time de Neymar. Fora dos campos, Zagallo era conhecido por suas brincadeiras com o número 13, fazendo referência à sua devoção a Santo Antônio e até mesmo incentivando a população a se vacinar contra a Covid-19 em 2021, brincando que dose de reforço tem 13 letras. Em 1997, ao vencer a Copa América, Zagallo proferiu uma de suas frases mais célebres: "Vocês vão ter que me engolir". Sua personalidade forte e sua paixão pelo futebol marcaram não apenas sua carreira, mas também a memória de todos que acompanharam sua trajetória. Zagallo, viúvo desde 2012 de Alcina de Castro, nos deixa aos 92 anos no Hospital Barra Deur, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Com sua partida, a última testemunha viva titular na final da Copa do Mundo de 1958 se vai, reforçando ainda mais a importância de seu legado. Ele deixa para trás 4 filhos, Maria Emília, Paulo Jorge, Mário César e Maria Cristina, e uma nação que sempre o lembrará como um dos maiores ícones do futebol mundial. Mário Jorge Lobo Zagallo, uma lenda do futebol brasileiro e o único tetracampeão mundial, faleceu no Rio de Janeiro aos 92 anos. Nascido em Alagoas, mudou-se para o Rio de Janeiro aos 8 meses de idade, estabelecendo uma relação próxima com a Tijuca, bairro da Zona Norte. Desde as peladas no Maracanã, Zagallo destacou-se nas categorias de base do América antes de ingressar no Flamengo. Sua trajetória nas Copas do Mundo começou aos 18 anos, quando fez a segurança nas arquibancadas durante a trágica derrota do Brasil para o Uruguai na final de 1950. Tornou-se profissional como ponta-esquerda, sendo tricampeão carioca pelo Flamengo.
Em 1958, fez parte da seleção brasileira que conquistou a primeira Copa do Mundo do país, marcando um gol na final contra a Suécia. Em 1962, já como jogador do Botafogo, sagrou-se bicampeão mundial. Em 1964, encerrou a carreira de jogador e iniciou a de treinador, começando pelo Botafogo. Sua maior conquista como técnico foi em 1970, quando liderou o Brasil ao tricampeonato mundial no México. Zagallo também participou da campanha vitoriosa de 1994 como coordenador técnico. Quase alcançou o penta em 1998, chegando à final, mas a equipe foi derrotada pela França. Além de seus feitos no futebol brasileiro, Zagallo treinou equipes no Rio de Janeiro e seleções estrangeiras, como Kuwait, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Em 1997 venceu a Copa América e pronunciou sua famosa frase: "Vocês vão ter que me engolir". Zagallo, conhecido por suas brincadeiras com o número 13, faleceu aos 92 anos no Hospital Barra d'Or, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Com sua partida, não resta mais nenhum jogador vivo que tenha sido titular na final da Copa do Mundo de 1958. Deixa um legado impressionante no futebol e 4 filhos: Maria Emília, Paulo Jorge, Mário César e Maria Cristina. A lenda Mário Jorge Lobo Zagallo, o único tetracampeão mundial de futebol, morreu no Rio de Janeiro, aos 92 anos, nesta sexta-feira 5. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-jogador. Zagallo é uma das maiores lendas do futebol brasileiro. Zagallo nasceu no estado de Alagoas e foi para o Rio de Janeiro logo aos 8 meses de vida. Foi morar na Tijuca, bairro da Zona Norte com o qual desenvolveu uma relação próxima durante toda a vida. Das peladas no Maracanã, antes mesmo da inauguração do estádio, Zagallo passou pelas categorias de base do América, que tinha sede na Tijuca, antes de ir para o Flamengo. Aos 18 anos, foi convocado para servir o exército e deu início à sua relação com Copas do Mundo. Começou com o revés. Fez a segurança das arquibancadas do Maracanã na derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa de 1950. Foi testemunha, portanto, do fatídico Maracanazo. Tornando profissional como ponta-esquerda e foi tricampeão carioca pelo Flamengo, de 1953 a 1955. Em 1958, conquistou junto com a seleção brasileira a primeira Copa do Mundo da história do país, com direito a gol na final contra a Suécia, 5-2. Era apelidado de Formiguinha por correr muito e ajudar na marcação do meio-campo, algo raro para atacantes à época. 4 anos depois, já como atleta campeão pelo Botafogo, foi bicampeão mundial com a seleção como jogador na Copa da 62. Em 1964, se aposenta como jogador e começa a carreira de treinador, começando pelo Botafogo. Meses antes da Copa de 70, assume a seleção no lugar de João Saldanha. Acabou comandando Pelé e companhia para o tricampeonato mundial. Para muitos foi a melhor seleção de todos os tempos. O tetra veio em 1994. Como coordenador técnico de Carlos Alberto Parreira, Zagallo participou da campanha na Copa dos Estados Unidos. Por pouco não foi penta. Como técnico da seleção, chegou à final da Copa de 1998, mas a equipe foi derrotada pela França de Zidane. Zagallo ainda foi treinador no Rio dos outros 3 times grandes: Flamengo, Vasco e Fluminense, e do Bangu, além das seleções de Kuwait, Emirados Árabes e Arábia Saudita, onde também comandou o Al Hilal, o atual time de Neymar. Em 1997, ao vencer a Copa América, Zagallo disparou uma de suas frases célebres, em ataque aos críticos da seleção: "Vocês vão ter que me engolir". As brincadeiras com o número 13 eram rotineiras. Quando tinha a oportunidade de citar uma frase com 13 letras, não perdia a chance. Também usou a contagem para incentivar a população a tomar vacina contra a Covid em 2021. Dose de reforço tem 13 letras.
O 13 veio aliado à minha esposa, que era devota de Santo Antônio, celebrado em 13 de junho, sinônimo de fé, dizia. Dos árabes e Arábia Saudita, onde também comandou o Al Hilal, o atual time de Neymar. 13 também foi o dia em que se casou com a mulher, Alcina, que também fazia aniversário no dia 13. Também é 31, ao contrário, ano de nascimento de Zagallo. O ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo morreu nesta sexta-feira, aos 92 anos, no Hospital Barra d'Or, no Rio, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. A condição ocorre quando 2 ou mais órgãos têm suas funções comprometidas. Em situações como essa é necessário realizar intervenções médicas, para manter o equilíbrio do organismo. Único tetracampeão mundial, Zagallo conquistou a taça da Copa do Mundo em 1958 e 1962 como jogador, em 1970 como técnico e em 1994, como coordenador técnico. Com a morte de Zagallo, não há mais nenhum jogador vivo que tenha sido titular na final da Copa do Mundo de 1958, quando a seleção brasileira venceu a Suécia por 5-2, e se sagrou campeão mundial pela primeira vez na história. Zagallo e Pelé eram os últimos restantes. Zagallo estava aposentado desde 2006, após a Copa do Mundo da Alemanha, e conviveu com inúmeros problemas de saúde. Nos últimos meses, as internações se tornaram mais recorrentes. Viúvo desde 2012 de Alcina de Castro, Zagallo deixa 4 filhos: Maria Emília de Castro Zagallo, Paulo Jorge de Castro Zagallo, Mário César Zagallo, Maria Cristina de Castro Zagallo. Mário Jorge Lobo Zagallo, ícone inigualável do futebol brasileiro e o único a levantar a taça de tetracampeão mundial, nos deixou aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Originário de Alagoas, sua relação com a Tijuca, bairro da Zona Norte carioca, começou aos 8 meses de idade. Desde as primeiras partidas informais no Maracanã, Zagallo se destacou nas categorias de base do América antes de ingressar no Flamengo. Sua jornada nas Copas do Mundo teve início aos 18 anos, quando, ironicamente, fez a segurança nas arquibancadas durante a amarga derrota do Brasil para o Uruguai na final de 1950. Como ponta-esquerda conquistou o tricampeonato carioca pelo Flamengo e em 1958, marcou presença na seleção brasileira que levantou a primeira Copa do Mundo do país ao vencer a Suécia na final. Já em 1962, agora como jogador do Botafogo, alcançou o bicampeonato mundial. A transição de jogador para treinador ocorreu em 1964, quando iniciou sua carreira no comando técnico pelo Botafogo. O auge dessa nova fase foi em 1970, quando guiou o Brasil ao tricampeonato mundial no México. Zagallo também desempenhou um papel crucial na campanha vitoriosa de 1994 como coordenador técnico. Embora tenha chegado à final em 1998, a equipe foi derrotada pela França, impedindo o tão desejado penta. Além de suas contribuições ao futebol brasileiro, Zagallo treinou equipes no Rio de Janeiro e seleções estrangeiras, incluindo o Kuwait, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Em 1997, conquistou a Copa América e de forma marcante pronunciou sua frase famosa: "Vocês vão ter que me engolir". Zagallo, conhecido por suas brincadeiras com o número 13, nos deixou aos 92 anos no Hospital Barra d'Or, vítima de falência múltipla dos órgãos. Com sua partida, não há mais nenhum jogador vivo que tenha sido titular na final da Copa do Mundo de 1958. Seu legado extraordinário no futebol é perpetuado por seus 4 filhos: Maria Emília, Paulo Jorge, Mário César e Maria Cristina.